Queridos amigos, neste horário das 18 horas, em sintonia com o Lar Fabiano de Cristo, mais uma vez estamos em prece, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade deste encontro, sabendo que estamos sendo assistidos e amparados pela espiritualidade amiga. E hoje iremos refletir sobre algumas passagens de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, contidos no capítulo 7, itens de 3 a 6. E o tema da nossa reflexão é sobre a virtude da humildade, que nos diz: aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Em outra passagem, no Evangelho de Mateus, o Mestre nos mostra mais um ensinamento. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedis. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. E no Evangelho de Lucas temos mais um ensinamento. Jesus entrou no dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículo 1, e de 7 a 11. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar
como condição essencial da felicidade, prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como um tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento, e nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória o que eles na terra espezinharam. Então, meus amigos, sabemos que a humildade é a virtude que nivela todos os homens, eliminando de uns a falsa ideia de superioridade frente a outros, propiciando o progresso espiritual que os aproxima de Deus. É necessário tornar-se igual a uma criança para entrarmos no reino dos céus, porque uma criança simboliza a simplicidade e a pureza de coração. E Jesus, com sua sabedoria, quis nos passar estes ensinamentos, comparando as características destes pequenos com o verdadeiro estado de ser que precisamos alcançar para atingirmos o reino dos céus. E nos disse mais: será o maior aquele que se humilhar e agir como uma criança, aquele que quiser se tornar grandioso entre os homens, que seja o servidor deles. Humildade de coração é o que nos mostra em tudo o que nos ensinava, e ele foi e é o nosso maior exemplo. Então, que possamos refletir sobre essas mensagens tão importantes, sendo humildes e puros de coração, para que um dia, ao desembarcarmos no outro lado da vida, possamos estar com a nossa bagagem repleta de virtudes e um pouco mais próximos de Deus. Que Jesus envolva todos os corações, que assim possa ser.